A Rússia mantém a estratégia planejada para 2025, após suas ofensivas terrestres perderem eficácia. Ataques aéreos com recorde de mísseis e drones atingem a Ucrânia. Mas no fim de setembro, a Rússia foi longe demais. Em vez de apenas suportar os ataques e continuar defendendo seu próprio território, a Ucrânia decidiu revidar. A vingança da Ucrânia foi implacável, causando apagões em uma cidade fronteiriça da Rússia. Belgorod foi atingida com força pela Ucrânia em 29 de setembro, segundo a Euromaidan Press. Falaremos em breve sobre o que a Ucrânia destruiu, mas aqui estão os dados principais. A Ucrânia usou armas de longo alcance, talvez de terceiros, para atacar duas instalações energéticas vitais em Belgorod. Uma era a usina termoelétrica da cidade e a outra, a subestação elétrica. Ambas são essenciais para fornecer energia aos cidadãos de Belgorod. Os resultados do ataque de vingança da Ucrânia são previsíveis. Quedas de energia afetaram várias partes da cidade, de acordo com relatos da imprensa Euromaidan. O governador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, também confirmou o ataque, segundo o Kiev Post. Segundo o veículo, Gladkov informou que mísseis inimigos atingiram uma estação de energia em Belgorod. Embora Gladkov tenha mencionado os apagões generalizados, ele fez questão de enfatizar que o ataque da Ucrânia obrigou hospitais e delegacias de polícia a operarem com geradores de emergência. As quedas de energia também afetaram o fornecimento de água em Belgorod. Mais uma vez, Gladkov tenta destacar o impacto do ataque ucraniano nos civis. Essa declaração nos diz muito sobre como a Rússia reage aos ataques da Ucrânia. Já ouvimos todas as desculpas que a Rússia dá sempre que um drone ucraniano de longo alcance acerta seu alvo. Mas além dessa desculpa, a Rússia normalmente nega o sucesso dos ataques da Ucrânia. Então, por que está confirmando o ataque a Belgorod? Sugerimos a resposta. O ataque atingiu civis russos. Ninguém se feriu ou morreu, conforme relatos disponíveis na criação deste vídeo. Como russos ficaram sem energia e às vezes sem água, a Rússia divulga o ataque para mostrar a Ucrânia como terrorista. Isso não é conjectura, é propaganda. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia mantém online uma lista dos crimes terroristas atribuídos ao regime de Kiev. O documento detalha o que a Rússia define como ato terrorista. Em resumo, a Ucrânia revidou após ataques russos com drones, bombas e mísseis às cidades ucranianas. A Ucrânia não deveria revidar, mas faz isso, e esses ataques acabam afetando civis. A Rússia vê uma oportunidade de pintar a Ucrânia como os vilões em um conflito que a própria Rússia começou. Faz isso, como no ataque a Belgorod, mesmo sem mortes de civis ucranianos. É uma tentativa clara de influenciar a narrativa da guerra, algo que quase todos fora da Rússia percebem. Se a Ucrânia não atacou civis, diferentemente da Rússia na guerra, o que ela atingiu em Belgorod? O Kiev Post afirma que imagens geolocalizadas do ataque ucraniano revelam ao menos 5 acertos diretos. Em uma instalação chamada TETS-4 responsável por gerar eletricidade, essa instalação pegou fogo como resultado do ataque da Ucrânia. Explosões e destroços danificaram componentes essenciais da instalação, como reservatórios e sistema de abastecimento de combustível, turbinas e a subestação elétrica citada no vídeo. Mais detalhes vêm do Euromaidan Press, que diz que a instalação atingida pela Ucrânia foi reconstruída em 2007, permitindo a instalação de uma turbina a gás moderna que dá a TETS-4, uma produção de energia de gigacalorias por hora. Isso permite que a usina supra toda a demanda de energia térmica dos distritos central e norte de Belgorod, o que equivale a 363% da necessidade total da cidade, segundo o Euromaidan Press. Essa não era uma usina qualquer que a Ucrânia acabou de destruir. Era uma usina que atendia a mais de 1/3 de uma cidade russa, que fica bem na fronteira com a Ucrânia. Imagens dos ataques em andamento foram compartilhadas pelo canal 13 no YouTube. O canal exibe vídeos com diferentes ângulos da usina de energia danificada. Muitos desses vídeos mostram grandes nuvens de fumaça negra subindo ao céu, e às vezes, vemos sua origem. Grandes incêndios na TETS-4 confirmados pela Rússia, como resultado de ataque ucraniano. Mais uma prova do sucesso da Ucrânia vem do canal Astra no Telegram, que divulga relatos de falta de energia em Belgorod.
Essas imagens são acompanhadas por uma declaração confirmando os problemas de abastecimento de água e falta de energia mencionados anteriormente. Mesmo que a Rússia quisesse negar o que aconteceu na noite de 27 de setembro e na madrugada do dia 28, o ataque foi grande demais. Os efeitos foram sentidos por centenas, se não milhares, de cidadãos de Belgorod que de repente se viram sem energia elétrica e, em alguns casos, sem água. A Rússia não podia esconder isso, e o ataque foi grande demais para ser feito apenas com drones ucranianos. Outra arma foi usada, que a Ucrânia não conseguia usar há muito tempo. Voltaremos a isso mais tarde no vídeo. Por ora, é importante ressaltar que a Ucrânia não atacou Belgorod de forma aleatória. O ataque foi uma resposta ao que a Rússia fez horas antes, servindo como mensagem direta a Vladimir Putin. Se você atacar as cidades da Ucrânia, a Ucrânia vai atacar as cidades russas com ainda mais força. Poucas horas antes de a Ucrânia enviar suas armas voando para Belgorod, a Rússia estava novamente lançando um dos muitos ataques massivos de mísseis e drones que tem usado ao longo de 2025 contra a Ucrânia. O Kiev Independent informou em 28 de setembro que um ataque massivo de drones, com quase 12 horas de duração, atingiu várias regiões da Ucrânia. Com quase 500 drones e mais de 40 mísseis, a Rússia havia atacado cidades até mesmo a capital ucraniana, Kyiv, matando pelo menos 4 pessoas e ferindo outras 70 no processo. Uma das vítimas era uma menina de 12 anos. A emissora informa que mísseis e drones russos atingiram 20 locais, incluindo um prédio de 5 andares em Kyiv. 7 distritos de Kiev foram danificados. Também temos detalhes de como a Rússia realizou o ataque. O Kiev Independent diz que a Rússia usou 5 bombardeiros Tu-95 no ataque, todos decolando do aeroporto de Olenia, em Murmansk, por volta da 1h45 no horário local. 45 minutos depois, a Rússia enviou Mikoyan Gurevich 31K, acionando alertas aéreos em toda a Ucrânia. Mais Tu-95Is decolaram da base aérea de Engels, mostrando que a Rússia tentava atacar a Ucrânia de todos os lados. Ela conseguiu. A Euromaidan Press detalha que a Rússia também atingiu Zaporizhia, Sumy e Khmelnytskyi em seu ataque noturno. Em todos os casos, alguns dos mísseis e drones da Rússia conseguiram atravessar as defesas aéreas da Ucrânia, atingindo predominantemente edifícios residenciais e veículos. No ataque, a Rússia usou mísseis calibre KH-101 e KH-55, segundo a Euromaidan Press. Também lançou centenas de seus drones Gebera, gerando tipo Shahed e Decoy. O que vemos aqui é o contraste claro entre os ataques aéreos da Ucrânia e aqueles realizados pela Rússia. A Ucrânia destruiu uma estação de energia em Belgorod, considerada alvo militar legítimo. Como Belgorod faz fronteira com a Ucrânia, também pode ser alvo de incursão ucraniana. Semelhante ao ocorrido em Kursk em agosto de 2024. O principal é que nenhum civil se feriu no ataque a Belgorod. Se houvesse algum civil ferido, a Rússia faria questão de informar ao mundo para alimentar ainda mais sua narrativa de que a Ucrânia é formada por terroristas. Na verdade, é a Rússia que age como nação terrorista. O ataque aéreo de 28 de setembro matou civis ucranianos, assim como vários ataques russos anteriores. Segundo a estatista, dados do Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas apontam que a invasão russa na Ucrânia causou 13.883 mortes civis e 35.548 feridos. Até 31 de julho de 2025, 726 crianças morreram nesses ataques, número que aumentou após o ataque da Rússia em 28 de setembro. Outras 2.234 pessoas feridas também são crianças. A Rússia ataca indiscriminadamente. Seus mísseis e drones não são direcionados a alvos militares. Eles são enviados para a Ucrânia para causar destruição, espalhar terror e matar civis. Essa é a diferença nos ataques aéreos. A Ucrânia é precisa, perigosa, mas focada em alvos legítimos que enfraquecem a máquina de guerra de Putin. Não são terroristas, como a Rússia acusa a Ucrânia. Francamente, a Rússia é hipócrita sempre que tenta rotular a Ucrânia como terrorista, considerando o impacto substancial que os ataques russos tiveram sobre civis. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um alerta severo à Rússia.
Apenas um dia antes, Putin ordenou que centenas de drones e dezenas de mísseis atacassem o território ucraniano. Se eles ameaçarem apagões, por exemplo, na capital da Ucrânia, então eles devem saber no Kremlin que haverá um apagão na capital da Rússia. Zelensky afirmou com firmeza em coletiva em Kiev em 27 de setembro. De fato, a Ucrânia cumpriu só parte da promessa. Isso causou apagões em massa em Belgorod, e não em Moscou. Mas mesmo isso pode reforçar a mensagem que a Ucrânia quis passar com esse ataque, que pode atingir a Rússia com a mesma intensidade que a Rússia atinge a Ucrânia. Hoje foi Belgorod. A Ucrânia parece estar dando a entender que, se a Rússia continuar atacando Kiev, pode chegar a vez de Moscou experimentar a fúria dos mísseis ucranianos. No entanto, talvez chamá-los de mísseis ucranianos não seja o termo mais correto. E isso nos leva de volta a algo que mencionamos anteriormente no vídeo. A Ucrânia optou por não usar drones de longo alcance no ataque a Belgorod, diferente dos ataques a refinarias em agosto e setembro. Esses drones conseguem interromper refinarias e causar paralisações, mas não têm força para destruir uma estação de energia inteira. A Ucrânia precisava de mísseis para Belgorod. E não foram mísseis fabricados pela própria Ucrânia que ela usou no ataque. Foram mísseis fabricados nos Estados Unidos. O Kiev Post afirma que imagens das explosões na TETS-4 indicam que a Ucrânia usou o M30 e um Guided Multiple Launch Rocket System dos Estados Unidos da América, ou bomba de pequeno diâmetro lançada do solo para atacar Belgorod. Apesar de ser um foguete de artilharia, o M31 é uma arma guiada de precisão que se comporta como um míssil de longo alcance. Ela também carrega uma 200 libras e é capaz de 100 milhas para atingir seu alvo. A Ucrânia certamente possui as plataformas de lançamento necessárias para enviar os M31 em direção à Rússia. O M31 pode ser lançado pelo HIMARS, que a Ucrânia tinha cerca de 40 em maio de 2025, e pelo sistema M270, que o país também deve possuir. A versão do M31 usada, presumindo ser a bomba guiada de precisão que atingiu Belgorod várias vezes, também é nova, segundo o Kiev Post. Os M31 que a Ucrânia recebeu no passado eram munições de curto alcance, que, embora úteis e poderosas, não seriam capazes de atingir tão profundamente o território russo. A Ucrânia agora tem M31, capazes de atingir Belgorod e causar danos sérios em Kursk, devido ao alcance. Isso, por si só, não deveria ser uma grande novidade. Sabemos que a Ucrânia possui várias armas de fabricação americana capazes de atingir território russo. E também sabemos que a Ucrânia recebeu permissão para usar essas armas de forma limitada contra alvos russos, do ex-presidente Joe Biden, lá em novembro de 2024. Desde novembro, muita coisa mudou. Biden saiu e Trump é o presidente. Sob Trump, uma pequena, mas muito relevante mudança ocorreu, tornando muito mais difícil para a Ucrânia realizar esse tipo de ataque. Acabamos de ver isso em Belgorod. O Wall Street Journal, explicou o que estava acontecendo em agosto. Em artigo exclusivo, o Wall Street Journal afirmou que oficiais não identificados confirmaram a nova política dos Estados Unidos da América que proíbe a Ucrânia de usar armas americanas na Rússia. A política já estava em vigor 4 meses antes do artigo e era um processo de aprovação. A Ucrânia precisava de revisão para lançar mísseis ou bombas americanas contra a Rússia. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, decide se a Ucrânia pode usar munições americanas em território russo. Por meses, o Pentágono liderado por Hegseth negou a Ucrânia. Por isso, não ouvimos relatos da Ucrânia usando mísseis Atakan ou M31 Guided Multiple Launch Rocket System em Belgorod contra a Rússia. Os Estados Unidos não permitiam, e a Ucrânia estava basicamente proibida de atingir a Rússia com qualquer coisa, além de armas que ela mesma fabricava. Com todo esse contexto, o ataque da Ucrânia a Belgorod deixa de ser apenas um ataque extremamente eficaz para se tornar um evento com ramificações de longo prazo para toda a guerra. Não foi um ataque qualquer, mas sim aéreo com armas dos Estados Unidos. O que só pode significar uma coisa: os Estados Unidos estão mais uma vez autorizando a Ucrânia a usar suas armas para atingir a Rússia. Houve indícios de que isso estava para acontecer apenas alguns dias antes de a Ucrânia realizar seu ataque mais recente. Em 26 de setembro, o Independent noticiou que Trump fez uma possível grande mudança de política.
Segundo o Independent, Donald Trump teria dito a Volodymyr Zelensky que considerava suspender restrições ao uso de algumas armas dos Estados Unidos da América, indicando possível mudança de política. A reviravolta ocorreu quando Zelensky e Trump se encontraram na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Dias antes, Trump discursou na Assembleia e criticou Putin por sua má liderança. Agora, os Estados Unidos estão permitindo que a Ucrânia transforme essa crítica em ação contra o líder da Rússia. O jornal The Independent também informa que Zelensky pediu a Trump para suspender a proibição do uso dos mísseis Atacam contra a Rússia. O líder da Ucrânia também questionou se os Estados Unidos da América poderiam fornecer mísseis de cruzeiro Tomahawk, que alcançam até 2.400 quilômetros. Segundo o The Independent, os Estados Unidos avaliam esse último pedido. Sobre o primeiro ponto, não sabemos se a Ucrânia pode usar os Atacams na Rússia, mas, por causa de Belgorod, sabemos que agora pode usar o M30-1. A permissão foi concedida. A Ucrânia, ao revidar após um dos maiores ataques aéreos de Putin, mostra à Rússia que os Estados Unidos estão de volta ao jogo. A Rússia não está nada feliz com isso. Após a notícia de que os Estados Unidos da América podem enviar mísseis Tomahawk à Ucrânia, propagandistas russos reagiram imediatamente. Entre eles estava Dmitry Peskov, que frequentemente diz coisas que Putin quer dizer. O porta-voz do Kremlin respondeu à sugestão do vice-presidente dos Estados Unidos da América, John David Vance, de que os Tomahawks poderiam ser enviados para a Ucrânia com uma série de perguntas. A pergunta é: quem pode lançar esses mísseis? Perguntou Peskov. Só os ucranianos podem lançá-los? Ou soldados americanos precisam fazer isso? Quem define os alvos dos mísseis? Americanos ou ucranianos? Andrei Kotopolov, que lidera o Comitê de Defesa do Kremlin, foi muito mais direto em sua avaliação. Ele disse que se especialistas militares dos Estados Unidos da América ajudarem a Ucrânia a lançar Tomahawks contra a Rússia, os Estados Unidos da América se tornarão alvo. Kartopolov ameaçou: ninguém vai protegê-los, nem Trump, Kellogg ou qualquer outro. Peskov disse que é preciso analisar a fundo o envolvimento dos Estados Unidos da América e que usar Tomahawks aumentaria o conflito na Ucrânia. Lendo nas entrelinhas, conclui-se claramente: a Rússia está com medo e deveria estar. Já informamos no vídeo que os Tomahawks alcançam até 1.500 milhas. Isso é mais do que suficiente para a Ucrânia usá-los em ataques profundos no coração de Moscou. Isso também permitiria que Zelensky cumprisse a promessa feita em 27 de setembro. E agora, supondo que realmente tenham sido usados M31s contra Belgorod, a Rússia acabou de ver que os Estados Unidos da América estão novamente satisfeitos em permitir que a Ucrânia comece a usar armas de fabricação americana em território russo. Resumindo, os Estados Unidos da América fornecem Tomahawks à Ucrânia apenas para ataques de longo alcance. A Ucrânia sabe disso, os Estados Unidos da América sabem disso, e a Rússia sabe exatamente o quanto esses mísseis aterrorizantes podem causar de dano a alvos no interior da Rússia. Os ataques anteriores de drones da Ucrânia mostraram que são vulneráveis a ataques aéreos. A falta de energia em Belgorod já afeta a Rússia. Mas o que a Ucrânia acabou de conseguir com esse ataque nos mostra que os Estados Unidos estão prestes a fazer uma reviravolta que Putin nunca esperava. O que vemos aqui é a manifestação final da crescente frustração de Trump com Putin. Desde que assumiu, Trump pressiona pela paz, ou cessar-fogo na Ucrânia, e quase conseguiu algumas vezes. Durante todo esse tempo, Putin vem enrolando Trump com alegações de que quer a paz. Logo depois, novos ataques aéreos e ofensivas terrestres brutais atingem a Ucrânia. A ameaça de que Trump perdia a paciência já era evidente. Em 12 de setembro, a Reuters informou que Trump afirmou isso ao ser questionado sobre sua paciência com Putin. Sim, está se esgotando rapidamente, disse Trump à Fox News, segundo a Reuters. Na entrevista, Trump sugeriu novas sanções para impactar economicamente a Rússia. Mas, avançando algumas semanas, agora temos rumores de que os Estados Unidos da América estão enviando Tomahawks para a Ucrânia. E o possível fim das restrições ao uso de armas dos Estados Unidos da América pela Ucrânia em solo russo. O limite foi ultrapassado. E Belgorod agora está em chamas porque Putin não conseguiu evitar ordenar mais um ataque de drones e mísseis contra a Ucrânia. A chegada dos F-16 dos Estados Unidos da América à Ucrânia, em agosto de 2024, fez a guerra iniciada pela Rússia mudar de rumo.
Os F-16 não eram milagres, mas deram opções à Ucrânia para se defender dos ataques frequentes de mísseis e drones russos. Com a chegada de mais F-16, a Ucrânia passou a usar seus caças ocidentais em ataques contra posições russas. A Rússia sabe que caças ocidentais podem causar grandes danos às suas tropas na Ucrânia, e outro está prestes a chegar. Vladimir Putin não acredita no que a Suécia deu à Ucrânia, pois os caças Gripen logo aterrorizarão as tropas russas. Em 29 de setembro, o Kyiv Post noticiou que o vice-ministro da Defesa da Ucrânia, tenente-general Ivan Havrilyuk, confirmou a chegada iminente dos caças Gripen, feitos na Suécia, ao país. Havrilyuk não fez declarações grandiosas sobre a chegada desses caças. Em vez disso, ele revelou sutilmente que um repórter da edição ucraniana da British Broadcasting Corporation (ION) estava no caminho certo com as perguntas que fazia sobre os caças que estavam chegando à Ucrânia. A cautela foi a marca do dia de Havrilyuk. Na entrevista, o repórter da British Broadcasting Corporation (ION) perguntou quando os novos caças ocidentais chegariam à Ucrânia e quantos seriam recebidos. Havrilyuk deu uma resposta um pouco evasiva à pergunta, dizendo: "Vamos lá, quando você os vir voando sobre a Ucrânia, então você vai entender." Resposta interessante que indica que Havrilyuk não quer revelar muito. O que a Ucrânia preparou para a Rússia faz sentido. Quanto mais a Rússia souber, menos eficaz pode ser o uso desses caças pela Ucrânia, especialmente se a Rússia tiver defesas que possa montar contra eles. Mesmo após Havrilyuk confirmar a chegada dos novos caças, o repórter da British Broadcasting Corporation (ION) continuou pressionando sutilmente. Por esperados, o repórter questionou se o vice-ministro da Defesa da Ucrânia se referia ao recebimento do F-16 Mirage francês e Gripen. Ou, em um mundo ideal, todos? Havrilyuk indica que sim, dizendo ao repórter: "Você nomeou corretamente, mas não entrarei em detalhes sobre quando, o que, qual deles." Segundo o Kyiv Post, é importante prestar atenção à nomeação correta da nomenclatura. Isso equivale a Havrilyuk confirmar que o repórter citou corretamente a lista de caças em sua pergunta. Ao ver o Gripen na lista, só pode significar que o caça sueco vai para a Ucrânia. Isso já era esperado, mas não pelos motivos que você pensa. Os Gripens não chegaram antes à Ucrânia, não porque a Suécia não quisesse fornecê-los, mas porque a própria Ucrânia disse não, quando eles foram oferecidos pela primeira vez. A Suécia sugeriu pela primeira vez fornecer alguns de seus Gripens em 2024, segundo a Aerospace Global News. Após a avaliação, a Ucrânia recusou por estar preparando a chegada dos F-16. Não foi o caso de a Ucrânia não querer os Gripens. Na verdade, a Ucrânia sabia que já estava sobrecarregada com o então novo programa dos F-16 e com o treinamento que seus pilotos precisavam fazer para poder voar corretamente seus novos caças fabricados nos Estados Unidos da América. Incluir outro caça teria complicado as coisas. O ideal seria terminar o programa dos F-16 antes de focar nos Gripens. O ex-chanceler sueco Tobias Billström confirmou que isso era verdade na época. A Ucrânia concluiu que usar simultaneamente os caças F-16 e Gripen é excessivo, afirmou Billström. Ele disse que a decisão fazia sentido à luz das ofertas de F-16 que a Ucrânia havia recebido. Devemos entender que a Ucrânia pôde receber caças F-16, que são mais numerosos na OTAN. Era natural que a Ucrânia priorizasse treinar pilotos para um caça com fornecimento mais estável que o Gripen. A Suécia respondeu bem. Em vez de levar a rejeição para o lado pessoal, disse que encontraria outras formas de ajudar a Ucrânia, fornecendo outras armas e ajuda militar. Faz mais de um ano desde a rejeição. A Ucrânia opera o F-16 desde agosto de 2024 e já se adaptou ao caça americano. Em janeiro de 2025, um piloto ucraniano quebrou o recorde mundial de mísseis de cruzeiro abatidos em uma única missão de F-16, derrubando 6 de uma vez só. O programa do F-16, pelo menos no lado da formação dos pilotos, agora está completo, o que significa que a Ucrânia finalmente pode mudar sua resposta sobre o Gripen. Agora está dizendo sim. Isso aconteceu em setembro, quando a Ucrânia e parceiros europeus começaram a discutir vários caças.
O Kiev Post noticiou essas discussões em 22 de setembro, observando que o foco parecia estar no caça Eurofighter Typhoon. No entanto, também foi observado que o Minsk, ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, havia confirmado que havia compromissos ou consultas em andamento para o Gripen. Apesar da resposta evasiva sobre o Gripen, como seu vice, Umerov confirmou compromissos, o que foi significativo. A Suécia não pode se comprometer se a Ucrânia recusar os Gripens oferecidos. O compromisso feito confirma que a Ucrânia aceitou e o Gripen está a caminho, o que deixará o país satisfeito com o novo caça em seu arsenal. O Gripen vinha sendo destaque nas manchetes poucos dias antes de Havrilyuk confirmar que os caças estão na lista dos que virão para a Ucrânia. No dia 26 de setembro, a Euromaidan Press informou que a Rússia estava mais uma vez recorrendo ao seu truque recente de enviar seus caças para bem perto do espaço aéreo da OTAN. Agora, a Rússia mirou no estado báltico da Lituânia. 5 caças russos se aproximaram do espaço aéreo da Lituânia em uma ação que tinha como objetivo servir tanto como ameaça quanto como provocação à OTAN. A formação de 5 caças tinha 3 Mikoyan Gurevich, 31 semelhantes aos MiG-30 e uns enviados pela Rússia ao espaço aéreo da Estônia em setembro. Desta vez, os MiGs vieram com um Su-30 e um Su-35. A ameaça aumentava. A Rússia não arriscou enviar os caças ao espaço aéreo da Lituânia. A Polônia avisou a Rússia que o próximo caça russo que invadir o espaço aéreo da OTAN será abatido. A própria OTAN parece ter confirmado que esse é o caso, como você pode descobrir assistindo ao nosso vídeo sobre a nova ameaça da OTAN. Então, em vez de arriscar a ira da OTAN, Putin enviou seus caças para os arredores da Lituânia. Contamos isso porque, como você deve ter percebido, a OTAN precisou responder à Rússia e seus jogos com caças. E fez isso enviando a mesma aeronave que a Ucrânia agora diz que receberá da Suécia. A missão de policiamento aéreo da OTAN na Lituânia enviou Gripens húngaros para identificar e escoltar caças russos para fora do país. Isso mostra confiança nos caças suecos. Se a OTAN não confiasse neles contra caças russos, teria enviado outros. Não foi o caso. Os Gripens enfrentaram a Rússia em incursões aéreas recentes e conseguiram expulsar os caças russos. E agora, exatamente esse caça é o que em breve vai chegar à Ucrânia. Claro, isso nos leva à pergunta óbvia sobre o que exatamente a Ucrânia está recebendo. Nós não temos todas as respostas para essa pergunta. Havrilyuk não deu mais detalhes. Não sabemos qual versão do Gripen a Ucrânia vai receber. Nem sabemos quantos desses caças suecos estão a caminho do país. Já há relação entre as forças aéreas da Ucrânia e da Suécia. Em maio, o Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou que a Saab ajudaria a modernizar caças soviéticos. A Saab fabrica o Gripen, então provavelmente essas atualizações vieram com bastante instrução sobre suas capacidades. Quem sabe, talvez os caças ucranianos da era soviética já tenham até alguns componentes do Gripen instalados neles após as atualizações da Saab. Ainda assim, mesmo que não saibamos as respostas para o que muitos considerariam as perguntas mais importantes quando se trata dos Gripens que a Ucrânia vai receber. O que podemos dizer é que o caça está entre os mais capazes que a Europa tem a oferecer. O Army Recognition destaca que o Gripen é um caça monomotor multifunção, projetado para enfrentar ameaças atuais e futuras. O que a Rússia enviou próximo à Lituânia é uma ameaça. Com os Gripens em seu arsenal, a Ucrânia deveria, teoricamente, ser capaz de lidar com qualquer coisa que a Rússia venha a apresentar em um futuro próximo. Apesar dos recursos inteligentes do Gripen, seu layout aerodinâmico avançado se destaca. A aeronave utiliza um canard combinado próximo à fuselagem com configuração Delta e um sistema triplo, juntamente com um sistema digital de controle de voo que confere ao Gripen uma imensa agilidade aérea. Este jato foi projetado para se destacar em combates aéreos e ataques a alvos terrestres. Falando em munições, o Gripen está entre os jatos mais versáteis que existem. Se você citar um míssil ou bomba da OTAN para caças, é provável que o Gripen seja compatível. Isso é enorme para a Ucrânia, pois significa que quase todas as munições que ela está recebendo de seus parceiros europeus e americanos podem ser usadas, garantindo que você configure os Gripens conforme a necessidade da operação.
Dito isso, a configuração padrão do Gripen inclui mísseis AIM, 9RST AIM, 120 e Skyflash. Ele também pode ser equipado com bombas Mark 82 BK, 90 bombas de fragmentação GBU-12 e um míssil antinavio chamado RBS-15F. O caça conta com um canhão Mauser de 27 mm de alta energia, guiado automaticamente por radar para facilitar a mira do piloto. Esse não é um caça que os pilotos russos querem enfrentar. O Gripen alcança até 2.200 km ou 1.367 mph, cerca de Mach 1,8. O Gripen é ágil e muito rápido. O alcance do jato é de 3.000 km ou 1.864 milhas. E existem versões feitas para serem tripuladas por uma ou duas pessoas. Novamente, não sabemos qual dessas versões a Ucrânia irá receber, então não vamos especular sobre isso. A Saab, fabricante do jato, também fornece algumas informações interessantes em seu folheto de produtos online. Ela chama o Gripen E, uma das versões mais modernas do jato, de Game Changer, destacando que foi projetado para superar qualquer adversário. A Saab afirma que as versões mais novas do Gripen têm inteligência artificial que revolucionou a cabine do jato. A inteligência artificial permite à Saab criar o Wide Area Display, onde o piloto vê informações úteis para decisões. Com esse display, o piloto pode selecionar, lançar e guiar armas enquanto coordena com a unidade. O Gripen também foi criado para enfrentar uma das armas mais poderosas da Rússia, a guerra eletrônica. O Gripen faz análise de sinais em tempo real e gerenciamento de contramedidas, além de uma extensa coleta de sinais de inteligência eletrônica. A Saab afirma que o Gripen pode vencer rivais e superar a maioria das tentativas russas de interferência em seus sistemas. Ele também possui ferramentas de guerra eletrônica que pode usar para ataque, o que, segundo a Saab, permite ao Gripen interromper a capacidade do inimigo de operar. O reabastecimento e o rearmamento também são rápidos. O design do Gripen permite que ambos sejam concluídos em menos de 20 minutos. Em uma guerra onde a Rússia depende cada vez mais de ataques com mísseis e drones, ter uma aeronave que pode sair, defender, recarregar e depois sair novamente é extremamente valioso para a Ucrânia. Além disso, o Gripen pode se tornar icônico para a Ucrânia por outro motivo. É um exemplo do que é possível quando um país controla sua própria produção. Quando a Suécia idealizou o Gripen, várias outras plataformas aéreas estavam disponíveis para serem compradas. O F-16 e o Mirage, de fabricação francesa, estavam entre elas. No entanto, a Suécia não queria ficar dependente de nenhum outro país quando se tratava de operar suas próprias aeronaves. Então decidiu seguir sozinha com o Gripen. Com financiamento estatal, nos anos 1980, a Saab construiu e aprimorou uma aeronave capaz de competir com qualquer caça de quarta ou quarta geração Plus. A Ucrânia passou por uma jornada semelhante, na qual tem seguido cada vez mais seu próprio caminho no desenvolvimento de armas, especialmente após um 2025 que viu o apoio dos Estados Unidos ser inconsistente. No melhor dos casos, o Gripen é um símbolo do que um país pode alcançar quando segue seu próprio caminho. Agora, ele pode ser um trunfo importante para a Ucrânia na busca por sua soberania. E isso nos leva diretamente ao que a Ucrânia realmente poderá fazer com o Gripen quando ele chegar. Já sabemos do que o caça é capaz do ponto de vista técnico, mas como a Ucrânia realmente vai usá-lo na luta contra a Rússia? A grande quantidade de informações que o Gripen fornece ao seu piloto nos oferece a primeira resposta para essa pergunta. O analista militar Wes O'Donnell ressalta a inteligência das versões recentes do Gripen, sugerindo que os caças podem ser fortes o bastante para derrotar F-35 em artigo de março de 2025. O Gripen se destaca por fornecer muito mais informações que a maioria dos outros caças. Hoje, não basta ter o caça mais rápido ou com mais mísseis, embora o Gripen também se destaque nisso. Segundo O'Donnell, quem vê o campo de batalha antes, compartilha dados rapidamente e decide em tempo real, sai na frente. Em um mundo onde milissegundos podem significar a diferença entre a vitória e ser abatido do céu, o compartilhamento de dados sem interrupções é fundamental.
E é aí que o Gripen entra. A combinação das capacidades de proteção, sua inteligência artificial integrada e o compartilhamento de informações que mencionamos anteriormente, tudo isso faz com que o Gripen esteja entre os melhores caças que a Ucrânia pode receber. Quando está em modo de defesa, o Gripen é rápido e ágil o suficiente para evitar drones e outros projéteis, enquanto se dirige para neutralizar mísseis que representam grandes ameaças. Ele pode compartilhar o que vê com outras defesas da Ucrânia, tornando-as mais eficazes. O Gripen é ágil o bastante para escapar de vários mísseis de defesa aérea. Por ser multifuncional, ele é eficaz tanto contra alvos terrestres quanto aéreos. E se a Ucrânia algum dia decidir se envolver em combates aéreos com os caças da Rússia, o Gripen será uma ótima escolha para essa tarefa em particular. Além dessa versatilidade, o Gripen oferece algo mais que a Ucrânia realmente precisa neste momento. Ele é barato de operar. Ele custa cerca de $4.000 por hora de voo, segundo o United 24. Isso é metade do custo para manter um F-16 voando por uma hora. Qualquer economia é importante para as finanças da Ucrânia agora. O Conselho Atlântico diz que Ucrânia e Rússia enfrentam uma guerra de desgaste econômico, além do conflito militar. Com apoio ocidental, os gastos militares da Ucrânia chegam a $100 bilhões anuais, cerca de 50% do seu produto interno bruto, com 30% vindo do orçamento ucraniano. Em 2024, o Conselho Atlântico relata que a Rússia gastou $170 bilhões, o que equivale a 8% do seu produto interno bruto. A Responsible Statecraft tem uma visão pessimista da economia ucraniana, sugerindo que o país gasta mais do que pode em defesa. A Ucrânia tem registrado um 22% acima do seu produto interno bruto, desde que Putin iniciou sua invasão. Em 2025, a Ucrânia terá déficit orçamentário de cerca de $415 bilhões, pois precisará investir mais em defesa. A alta de impostos e auxílio militar não resolveram esses problemas. Mesmo que a guerra termine amanhã, a Ucrânia pode ficar sem dinheiro até o fim de 2026, segundo o veículo. Financeiramente, a Ucrânia está em risco. Não dizemos que o Gripen resolverá isso. Economizar cerca de 4.000 por hora de voo em relação ao F-16 não é muito, mas já ajuda. Se a Ucrânia economizar algumas centenas de horas de voo na guerra, pode poupar uma quantia considerável, já que cada hora economiza $4.000. Não é suficiente para salvar a economia da Ucrânia, mas toda ajuda conta nesse tipo de situação financeira. Voltando às questões práticas. O Gripen é útil para a Ucrânia por decolar e pousar em superfícies não convencionais, como rodovias civis. A OTAN relatou que seus pilotos praticaram essa manobra em 2024, e a Ucrânia quer aprender ao máximo sobre isso. Ter um caça que não dependa de base aérea para decolar ou pousar é essencial para proteger o Gripen de ataques aéreos da Rússia. Por fim, o Gripen amplia as opções da Ucrânia, graças à sua versatilidade. Como destacamos ao falar sobre as várias configurações de armamentos que a Ucrânia pode utilizar nesse caça sueco, o Gripen oferece opções à Ucrânia. Agora que o caça foi testado em combate, depois que a Tailândia o utilizou no início de 2025 contra o Camboja durante um confronto de fronteira, a Ucrânia pode pelo menos se sentir confiante de que está recebendo um caça que pode se mostrar eficaz contra a Rússia. O Gripen não é um divisor de águas, mas sua chegada pode ser suficiente para dar à Ucrânia a capacidade de criar melhores defesas aéreas e causar mais danos às tropas de Putin na Ucrânia ocupada. A Ucrânia transformou fazer o impossível em uma forma de arte durante sua guerra contra a Rússia. O país não deveria ter enfrentado a invasão inicial da Rússia, mas conseguiu. Mesmo com ajuda militar, as defesas da Ucrânia deveriam ter desmoronado devido à estratégia de desgaste da Rússia. Mas isso não aconteceu. Com drones, a Ucrânia destrói tanques, artilharia, defesas aéreas e até alvos em território russo, algo inimaginável para a Rússia. Lá em fevereiro de 2022. E agora, a Ucrânia fez o impossível novamente. A Ucrânia acabou de destruir um helicóptero de ataque russo, que custa cerca de $10 milhões. E aqui está o detalhe. A arma escolhida pela Ucrânia custa $500, e a Rússia nunca viu isso chegando.
No dia 29 de setembro, a Euromaidan Press informou que o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia usou o Telegram para divulgar imagens de um ataque. Isso deveria ter sido impossível. O primeiro batalhão do tipo Kizak V da Ucrânia, também conhecido como Predadores das Alturas, realizou o ataque. Esse batalhão faz parte da 59ª Brigada de Assalto separada da Ucrânia, e seu ataque conseguiu destruir um grande ativo russo, um helicóptero Mi-8. Como a Ucrânia conseguiu isso com uma arma de $500, a resposta vem a seguir. Antes disso, é importante analisar melhor o Mi-8 para entender por que esse helicóptero de ataque era alvo tão importante para a Ucrânia. Embora o Mi-8 seja chamado de helicóptero de ataque, isso é apenas parte do que ele faz. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas da República Tcheca afirmam que os Mi-8 russos foram projetados como helicópteros multifuncionais, versáteis no campo de batalha. Projetados no clássico estilo russo, possuem rotor principal de 5 pás e rotor de cauda de 3 pás. O Mi-8 é um dos helicópteros militares mais utilizados no mundo. É um dos exemplos cada vez mais raros de a Rússia acertar em muitos aspectos com uma de suas plataformas aéreas. Os Mi-8 são usados em 49 países, devido à sua versatilidade rara em helicópteros. O principal objetivo do Mi-8 é o transporte de pessoal, para o qual ele conta com o que o Ministério Tcheco chama de excelentes sistemas de navegação e informação, que permitem voos seguros de dia e de noite, mesmo sob condições meteorológicas muito adversas. Algumas versões do helicóptero têm compartimento Very Important Person, mostrando que o Mi-8 é o preferido da Rússia para transportar pessoas importantes no campo de batalha. De fato, é um helicóptero da era soviética, como boa parte do equipamento que a Rússia usa contra a Ucrânia. Ao contrário dos tanques antigos e da artilharia rebocada, os Mi-8 não são obsoletos. Eles atingem velocidade de cruzeiro de 200 km/h, transportando 24 pessoas ou até 4.000 kg de carga. Isso equivale a mais de 8.800 libras, sugerindo que este é um helicóptero projetado para realizar trabalhos muito pesados. Mas espere, o Mi-8 foi chamado de helicóptero de ataque, mas parece de carga. Na verdade, é os dois. Como Odin destaca em seu perfil do Mi-8, há várias maneiras pelas quais esse helicóptero pode causar muitos danos. Se a Rússia decidir usá-lo dessa forma, o método mais óbvio é utilizando as pessoas embarcadas a bordo. O Mi-8 possui várias janelas instaladas em sua cabine interna, através das quais os soldados podem disparar diversos tipos de armas pessoais pelas laterais. Uma chuva de tiros de metralhadora pode atingir qualquer um que tente interferir nas operações deste helicóptero. Mas, na verdade, isso é o menor problema para um alvo em potencial. O Mi-8 também possui várias armas montadas nas asas, e são essas que dão ao helicóptero sua reputação de ser tão eficaz como helicóptero de ataque quanto como helicóptero de carga. A Rússia pode equipar o Mi-8 com 2 metralhadoras de 7,60 e 2 mm ou uma de 12,7 mm, dependendo do uso desejado. Se o Mi-8 for destinado a lidar com alvos no solo, ele pode ser equipado com até 6 mísseis guiados anti-tanque, anti-tanque 2, X ou anti-tanque 3. Se o objetivo for poder de fogo, a Rússia pode usar até 57 mm, cada um com 16 foguetes, totalizando 96. O Mi-8 também pode receber 2 lançadores de 80 mm, 20 foguetes para maior poder de fogo. E falando em poder de impacto, o helicóptero também é capaz de lançar bombas. As bombas russas de 250 e 500 quilos podem ser carregadas em um Mi-8. O mesmo vale para um par de casulos de canhão de 23 mm voltando aos foguetes Odin. E acrescenta que a Rússia também tem opções aqui. Este helicóptero pode disparar projéteis autoexplosivo, anti-tanque e anti-blindagem, fumaça, incendiários e de fragmentação. A questão aqui é que, apesar da sua idade, o Mi-8 ainda é um adversário formidável. Quando a Rússia não o está usando para transportar tropas, ele pode ser carregado com tantas armas que representa uma ameaça para vários alvos terrestres. Claro que não é a arma perfeita. Um Mi-8 não vai vencer uma batalha contra um caça tão cedo. Mas mesmo que fosse apenas pela sua capacidade de transporte de carga que a Ucrânia tivesse que se preocupar, esse helicóptero robusto
ainda valeria a pena ser abatido de vez. O que nos leva de volta ao que foi prometido antes. Como a Ucrânia derrubou o Mi-8 da Rússia em 29 de setembro. O Kiev Post traz o básico, informando que a Ucrânia conseguiu derrubar esse temível helicóptero de combate russo com uma arma que ficou famosa durante sua batalha contra a Rússia. Sim, foi um drone de visão em primeira pessoa, ou visão em primeira pessoa que destruiu o Mi-8 da Rússia. E isso não é especulação. Não é um caso em que um míssil fez o trabalho e a Ucrânia alega que foi um drone. A Ucrânia possui provas em imagens divulgadas pelo comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados. Esse comandante se chama Robert Brovdi, embora seja conhecido pelo apelido de Mudiar. Ele mostrou imagens provando que a Ucrânia destruiu um helicóptero russo com um drone barato. Mudiar usou o Telegram para divulgar 2 vídeos. O primeiro mostra as consequências imediatas do ataque de drone visão em primeira pessoa da Ucrânia a um helicóptero que ele achou ser um Mi-28. Esse 30 segundos parece ter sido gravado por outro drone ucraniano e mostra o helicóptero russo explodindo em uma bola de fogo. Depois que algo o atinge, é difícil ver o que pode ser esse algo. Nas imagens iniciais, o Mi-8 se transforma em uma bola de fogo fumegante antes de despencar ao chão após o ataque da Ucrânia. E daí, alguém poderia pensar, o vídeo é impressionante o suficiente, mas é difícil dizer se a Ucrânia realmente usou um drone visão em primeira pessoa para derrubar o Mi-8 da Rússia. Mudia provavelmente concordou. Em outra postagem no Telegram, Mudiar corrigiu o post inicial e confirmou que foi um Mi-8 abatido pela Ucrânia. 1 minuto de filmagem mostra mais e confirma como a Ucrânia fez o ataque. Desta vez, as imagens não são de um drone ucraniano filmando o ocorrido com o Mi-8 da Rússia. Ela vem do drone que causou o dano. As coisas são vistas da perspectiva do drone visão em primeira pessoa, enquanto ele voa pelo ar a caminho do seu alvo. Aos 10 segundos, o Mi-8 da Rússia surge no horizonte. Em poucos segundos, o drone visão em primeira pessoa da Ucrânia está a poucos metros de distância. Ele gira levemente para a direita, permitindo que o drone se posicione bem na trajetória do Mi-8. O piloto do helicóptero de ataque não viu o drone ou não conseguiu reagir, mas isso não importa. O drone ucraniano colide com a lateral do helicóptero russo e sua tela escurece. Helicóptero abatido após detonação. O vídeo retorna às mesmas imagens gravadas de longe que Mudiar já compartilhou. Porém, há um acréscimo ao final do vídeo de 1 minuto. Outro drone ucraniano chega, mostrando os destroços em chamas do helicóptero russo no chão. Não há dúvida neste momento. A Rússia perdeu um de seus helicópteros mais valiosos graças a um único drone visão em primeira pessoa ucraniano. Segundo o Defense Blog, em seu relatório sobre o ataque impossível da Ucrânia, esse drone era um Shrike 10. Não é o drone mais impressionante do crescente arsenal de veículos aéreos não tripulados da Ucrânia. O Shrike 10 tem esse nome por ser um 10 polegadas, capaz de carregar uma ogiva PG-7M. Embora o drone em si talvez não seja a primeira arma que alguém pensaria para a tarefa de derrubar um Mi-8, essa ogiva tem potência suficiente para a missão. É um foguete antitanque de alto explosivo, ou alto explosivo antitanque, capaz de destruir blindagens muito mais pesadas do que as presentes no Mi-8. A Ucrânia reutilizou esse foguete para o Shrike 10. Em 29 de setembro, ele mostrou sua capacidade a usar um foguete antitanque contra um helicóptero de ataque. O Defense Blog acrescenta que o que a Ucrânia acabou de fazer é apenas a segunda ocorrência confirmada do país conseguir derrubar um helicóptero Mi-8 usando um drone visão em primeira pessoa. Há poucos exemplos por um motivo. Drones visão em primeira pessoa controlados remotamente com vídeo em tempo real tornaram-se uma das armas mais eficazes da Ucrânia contra tanques, artilharia e alvos logísticos, segundo o Defense Blog. Porém, usá-los contra alvos aéreos em movimento segue muito difícil devido à alta velocidade, trajetórias imprevisíveis e janelas de engajamento curtas. Isso é claro nas imagens já citadas. Foram só alguns segundos entre o surgimento do Mi-8 russo no horizonte e o acerto direto do drone ucraniano. O operador do drone precisou de atenção para identificar o equipamento russo se aproximando e agir rápido para posicionar o drone e atingir o alvo.
Esse foi um ataque muito raro e não é algo que a Ucrânia possa repetir com frequência. Mas conseguiu fazer isso em 29 de setembro e a Ucrânia causou sérios danos com o ataque. Além de destruir o helicóptero, o Defense Blog informa que a Ucrânia também eliminou soldados russos. O piloto do Mi-8 aparentemente não estava incluso. Blogueiros militares pró-Kremlin disseram que toda a tripulação do Mi-8 foi evacuada após a queda, sem vítimas. Segundo o Defense Blog, isso parece ter sido mentira. O veículo diz que relatos posteriores indicam que o helicóptero russo levava 5 pessoas, das quais 3 morreram. As outras 2 tiveram queimaduras graves na bola de fogo do ataque de drone da Ucrânia e estão em estado crítico. Como a Rússia reagiu a tudo isso? Ela tentou negar tudo, exceto o fato de que a Ucrânia abateu um Mi-8. O canal Voivodar Broadcast no Telegram espalhou a mentira de que a tripulação do Mi-8 destruído estava bem. O canal afirmou que está tudo bem. A infantaria resgatou e evacuou a tripulação. Muito obrigado a eles por isso, acrescentou o canal. E os ucranianos erraram o tipo de helicóptero. Esse foi um erro legítimo já corrigido. Os pilotos do Mi-8 foram excelentes. Eles controlaram o helicóptero em chamas e pousaram em segurança, segundo a transmissão do Voivodar. O que se vê nas imagens da Ucrânia não parece um pouso seguro. Parece um Mi-8 despencando para o chão em chamas. Não houve pouso, apenas uma queda que provavelmente matou ou feriu gravemente todos a bordo. Já foi mencionado que não é a primeira vez que a Ucrânia derruba helicópteros russos em voo. Em agosto, o Kiev Post informou que a Ucrânia conseguiu usar alguns de seus drones Visão em primeira pessoa, Darts, para abater tanto outro Mi-8 quanto um Mi-28 durante 2024. Novamente, imagens em vídeo foram divulgadas e os resultados foram devastadores para a Rússia. O Mi-28 estava transportando uma equipe de assalto, de acordo com o Kiev Post. A equipe nunca chegou ao ataque do qual deveria participar em Kursk, que foi onde o ataque aconteceu. Quanto ao Mi-8, a Ucrânia o avistou voando baixo e passou 10 minutos perseguindo-o. Operadores de drones ucranianos preveram a rota do helicóptero de ataque e lançaram um projétil na cauda dele. Talvez os operadores do Shrike 10 tenham feito o mesmo em 29 de setembro. A diferença entre o que a Ucrânia fez em 2024 e o que alcançou com seu drone Visão em primeira pessoa em setembro. Os drones Dart usados pela Ucrânia no ataque anterior custam $1.000 cada. Isso ainda é muito baixo comparado ao custo de um Mi-8. Em setembro, a Ucrânia cortou gastos pela metade, dobrando o retorno do investimento. O Shrike 10 custa $500 para construir, enquanto o Mi-8 custa à Rússia cerca de 10 milhões. O ataque da Ucrânia não foi apenas o mais próximo do impossível que se pode chegar. Ele também foi extremamente econômico. A Ucrânia destruiu um helicóptero de ataque que valia 20 mil vezes mais que a arma usada no ataque. Isso é um retorno sobre investimento fantástico para qualquer um. E vai fazer o ataque da Ucrânia doer ainda mais para a Rússia. A Rússia não pode se consolar pensando que a Ucrânia pelo menos gastou um míssil que custa centenas de milhares, ou até milhões de dólares para derrubar seu Mi-8. Um helicóptero russo foi abatido por um drone Visão em primeira pessoa básico usado na guerra da Ucrânia. Uma arma montada com quase nenhum material destruiu um helicóptero. Esse foi um dos melhores feitos pela União Soviética. Isso é doloroso e constrangedor para a Rússia. O Mi-8 possui grande poder de fogo, mas foi inútil contra o 25 centímetros da Ucrânia. Nem está claro se esse helicóptero de ataque em particular estava armado. Mesmo que estivesse, o piloto não teria conseguido disparar as armas. O drone ucraniano já estava no Mi-8 antes da Rússia notar. A Rússia pagou o preço. Se o Defense Blog estiver certo, não foi apenas um helicóptero de 10 milhões de dólares que a Ucrânia destruiu. Relatórios indicam 5 pessoas a bordo, 3 mortos e 2 gravemente feridos, mas sem confirmação oficial. Pode parecer insensível, mas todos esses são custos extras além do Mi-8, pelos quais a Rússia agora precisa prestar contas, tanto financeiramente quanto em termos de seus ataques ficarem enfraquecidos no campo de batalha. E tudo isso leva ao que isso significa para a guerra na Ucrânia. Primeiro, é importante recuar um pouco.
Apesar de impressionante, esse ataque quase impossível não muda os rumos da guerra. Apesar de não revelarem o local exato, relatos indicam que o helicóptero caiu no leste da Ucrânia. Está claro que a Ucrânia derrubou um transporte de tropas que provavelmente levava soldados russos para ataques em área controlada por Putin. Além disso, a destruição de um único Mi-8 provavelmente não terá muito impacto direto na guerra da Ucrânia. Isso mostra que a Rússia ainda não consegue lidar com as técnicas engenhosas e econômicas que a Ucrânia usa para causar grandes danos ao seu exército. Gastar $500 e receber mais de 10 milhões não é insignificante. A estratégia da Ucrânia contra a Rússia se baseia em ameaças pequenas e baratas, e as tropas de Putin ainda não têm resposta para isso. O simples fato é que ativos caros como helicópteros não deveriam ser derrubados por drones, mas estão sendo. E a Rússia parece impotente para agir. A revista The Economist destacou esse problema em setembro de 2024 ao analisar a disputa entre drones ucranianos e helicópteros russos. Ela citou o exemplo da Ucrânia usando drones DART, visão em primeira pessoa para destruir helicópteros russos, para mostrar que essa poderia e talvez devesse ser uma tática que a Ucrânia explorasse mais. Os pilotos de helicóptero têm formas de se proteger, disse a The Economist, ao analisar como a Rússia pode evitar perder equipamentos caros para drones baratos. Embora os flares que eles usam para distrair mísseis teleguiados por calor sejam inúteis contra drones, as aeronaves de ataque podem usar seus canhões automáticos contra eles. Se isso falhar, o piloto pode fugir com manobras evasivas ou rajada de velocidade, mesmo que precise abandonar a missão. As imagens do ataque de 29 de setembro mostraram como o piloto do Mi-8 russo teve pouco tempo para reagir. Rajadas de velocidade e armas a bordo não são a resposta. Esta última, em particular, não pode resolver o problema dos drones ucranianos da Rússia. Nenhum dos mísseis e bombas que fazem parte do armamento de um Mi-8 é muito útil contra um drone visão em primeira pessoa de $500. As metralhadoras do helicóptero seriam úteis, mas exigem reflexos rápidos do piloto. E se a Ucrânia perder um drone em um encontro com um Mi-8? E daí? O drone custa $500. Outro pode ser enviado em minutos, e depois mais um, e outro. Um Mi-8 precisaria destruir 20 mil drones de $500 da Ucrânia antes que o país admitisse isso. O esforço não compensa para um ataque. Isso simplesmente não vai acontecer. Sempre que a Ucrânia envia um drone para atacar um helicóptero, basicamente não tem nada a perder e tudo a ganhar. Um conceito semelhante apareceu durante a brilhante Operação Teia de Aranha da Ucrânia. Embora essa operação tenha tido um custo óbvio em termos da inteligência reunida para que acontecesse. Os drones visão em primeira pessoa da Ucrânia eram transportados até os locais em pequenos veículos aéreos não tripulados do tipo quadricóptero. Eram baratos, armados com pequenas bombas, e conseguiram destruir bombardeiros russos caros. Como diz o Instituto Lowy, os robôs baratos da Ucrânia cobram um preço alto da Rússia. Isso ficou evidente em 29 de setembro. Não foi só a Ucrânia fazendo o impossível, mas mostrando como uma guerra assimétrica, com orçamento limitado, pode ser eficaz contra um exército muito mais caro. A Ucrânia continua encontrando novas maneiras de prejudicar a Rússia. Isso está custando à Rússia milhões, se não bilhões de dólares nesse processo. Talvez isso, mais do que qualquer outra coisa, acabe sendo a chave para a Ucrânia vencer sua luta contra a Rússia. Em 29 de setembro, mais 10 milhões de dólares foram gastos em uma guerra que, segundo os Estados Unidos, já custara à Rússia mais de 200 bilhões até dezembro de 2024. E custou bilhões a mais desde então, tudo saindo do cada vez menor cofre de guerra de Putin. E isso, mais do que o ato físico de perder um Mi-8 e vários soldados, pode ser o que mais dói para a Rússia. Depois que sua grande ofensiva de verão fracassou, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está prestes a entrar em seu pesadelo de inverno. Com ataques precisos e calculados, a Ucrânia destruiu a última esperança da Rússia de manter seu esforço de guerra e seu principal recurso. A escassez de combustível está sendo relatada em todo o país. Os preços aumentam e alguns postos limitam rigorosamente a quantidade de combustível por cliente.
A população russa sente cada vez mais os efeitos da guerra no cotidiano. A situação é insustentável e até Putin terá dificuldade para sair só com palavras. Os relatos sobre a dimensão dessas faltas e greves variam de acordo com a fonte, mas a tendência geral é clara. Isso se deve à estratégia de longo prazo da Ucrânia, que identificou alvos valiosos nos territórios ocupados e na própria Rússia, e eliminá-los com precisão profissional. Enquanto a Rússia bombardeava hospitais e lançava enxames recordes de drones contra Kiev e outras cidades da Ucrânia, as forças ucranianas adotaram uma tática totalmente diferente. Eles não estavam interessados em matar civis russos ou explodir prédios residenciais. Eles queriam atingir o Kremlin, onde mais dói, eliminando as partes da infraestrutura que eram mais vitais para manter a máquina de guerra do país funcionando. E do que uma máquina precisa para funcionar? Combustível? Repetidamente surgiram relatos de drones ou mísseis ucranianos atingindo refinarias de petróleo, instalações de combustível, oleodutos e depósitos russos. Nos últimos meses, explosões foram ouvidas em vários locais da Rússia, incluindo pontos a centenas de quilômetros das fronteiras da Ucrânia. Lugares como Volgogrado, Saratov, Ryazan e Krasnodar sentiram a força e a fúria dos drones ucranianos caindo sobre eles, incendiando milhões de toneladas de petróleo em um instante e esgotando dramaticamente os estoques de combustível do Kremlin. E mesmo que os russos estejam proibidos de compartilhar imagens ou vídeos de ataques de drones online, vídeos ainda começaram a se espalhar por canais do Telegram e outras redes sociais. Incêndios, explosões e densas nuvens de fumaça cobrem os céus sobre essas refinarias. Os efeitos não foram sentidos de imediato, pois a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Em capacidade máxima, este país pode produzir mais de 11 milhões de barris de petróleo em um único dia. Então, uma refinaria danificada aqui e ali não é suficiente para causar qualquer tipo de impacto imediato. A Rússia e Vladimir Putin há muito dependem da indústria de combustíveis para exercer poder e influência mundial. A indústria também financiou a guerra na Ucrânia de várias formas. Mesmo com sanções e menos investimentos ocidentais, o Kremlin passou a vender mais petróleo e recursos para países como Índia, dependendo desses investidores asiáticos para manter a economia e continuar gastando muito na guerra. Com o tempo, à medida que a Ucrânia atacava mais alvos ligados ao combustível, surgiram rachaduras na antes impenetrável indústria petrolífera russa. Em julho, por exemplo, a Rússia impôs uma proibição de exportação de gasolina para os produtores de petróleo. Na época, as autoridades atribuíram isso à alta demanda das viagens de verão e colheita de grãos. Muitos analistas acreditam que havia ligação direta com os frequentes ataques ucranianos às refinarias de petróleo. Em seguida, surgiram relatos de atrasos e interrupções, incluindo filas de quilômetros de motoristas aguardando para abastecer com gasolina. Líderes designados pela Rússia em áreas ucranianas ocupadas passaram a admitir falta de combustível. Yevgeny Belitsky, por exemplo, o governador de Zaporíjia, apoiado pela Rússia, relatou que a alta demanda, reparos em refinarias e a ameaça de novos ataques ucranianos causavam interrupções. Na região de Zaporíjia, a escassez de combustível é ainda mais complicada por questões logísticas e pela ameaça de ataques inimigos a trens de combustível. O líder do Kremlin na Crimeia, Sergei Aksinov, também admitiu os problemas. "Esta é uma situação objetiva que pode durar um mês ou mais", disse ele, admitindo que o problema deve persistir enquanto a guerra continuar. O fato de autoridades discutirem abertamente o problema já é significativo. As autoridades russas costumam repetir o que o Kremlin deseja e raramente admitem abertamente quando algo dá errado. Isso foi destacado pelo grupo americano de pesquisa sem fins lucrativos e centro de estudos, o Instituto para o Estudo da Guerra, que escreveu isso em sua avaliação da campanha ofensiva russa de 11 de setembro. A mídia estatal russa admite a falta de gasolina no país, mas minimiza o impacto dos ataques de longo alcance da Ucrânia nessa situação.
A União Independente de Combustíveis da Rússia, uma associação de proprietários de postos de gasolina, afirmou em entrevista ao jornal estatal russo Izvestia, em 10 de setembro, que mais de 10 regiões federais russas estão enfrentando escassez de combustível, incluindo Ryazan, Nizhny Novgorod, Saratov, região de Rostov, Extremo Oriente e Crimeia ocupada. A escassez de combustível também afeta áreas centrais, como Nizhny Novgorod, Oblast, Estado Russo e Duma. O membro do Conselho de Especialistas do Comitê Antimonopólio, Dmitry Tortev, disse ao Izvestia que a escassez local de combustível está se tornando generalizada na Rússia. O Sindicato Independente de Combustíveis da Rússia disse que muitos postos não recebem entregas das refinarias há semanas, forçando alguns a fechar. Embora autoridades russas culpem problemas de combustível no turismo e setor agrícola, a verdade é clara. Os ataques de drones e mísseis da Ucrânia tiveram um papel crucial nessas faltas. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a campanha de ataques da Ucrânia contra a infraestrutura energética russa afeta o mercado interno de gasolina, agravando a escassez e elevando os preços, o que deve aumentar a inflação e gerar mais instabilidade macroeconômica na Rússia. A mídia estatal russa discute mais abertamente a escassez de gasolina, indicando que o problema começa a atingir a sociedade de forma mais ampla. Essa crise não vai sumir ou melhorar de um dia para o outro. Na verdade, está piorando rapidamente, e pessoas em toda a Rússia estão sentindo os efeitos dia após dia. A escassez atinge outras regiões, postos fecham e alguns combustíveis estão quase impossíveis de encontrar. Segundo o analista Visionaire no X, a Rússia enfrenta grave crise de combustível após ataques de vantes ucranianos às refinarias. A escassez de gasolina já atinge mais de 20 regiões antes restrita ao Extremo Oriente e à Crimeia. Em setembro, ela se espalhou para mais 10 regiões: Ryazan, Nizhny Novgorod, Saratov, Samara, Ulyanovsk, Penza, Rostov e Astrakhan, além da Kalmúquia e do Tartaristão. Algumas refinarias não fornecem gasolina de 92 e 95 octanas há semanas, e algumas estão fechadas ou operando irregularmente. Também surgiram relatos em meados de setembro de alguns russos sendo obrigados a recorrer a fornecedores do mercado negro e pagar preços impressionantes, de até $9 por galão, para conseguir o combustível de que precisam. Alguns decidiram estocar para evitar novos aumentos de preços. Na Rússia, o salário médio é só $1.200 mensais e muitos ganham ainda menos. Para muitos, as taxas do mercado negro são altas demais. Até os preços oficiais dos postos de gasolina estão cada vez mais inacessíveis para as pessoas comuns. Em 10 de setembro, segundo dados oficiais russos, o combustível custava cerca de 6.401 rublos por litro. Segundo o jornalista e documentarista Tim White, até as estatísticas oficiais da Rússia, ajustadas para níveis aceitáveis, já indicam problemas com o combustível. O preço médio atual nas bombas é de 6.401 rublos por litro. Um aumento de 26% em um mês supera 30% se mantido por um ano. O preço real deve ser 66 rublos por litro, cerca de $266. O galão. Imagens da conta J no X mostram que esse número quase dobrou em algumas áreas de Kyiv. A crise de combustível do Kremlin agora está se tornando incontrolável, já que os poucos postos que ainda têm gasolina estão cobrando o equivalente a $452 por galão. Agora custa metade do salário mensal médio para encher um tanque. E isso não é tudo. Em mais cidades e regiões, os problemas se espalham, e os gerentes dos postos não sabem como agir ou o que fazer. Com estratégias incomuns para conter a crise, alguns limitaram rigorosamente a quantidade de combustível por pessoa. Segundo o analista de inteligência de fontes abertas Kherson Cat, a crise de combustível está se espalhando rapidamente para mais cidades e regiões da Rússia. Todos os dias é possível encontrar não apenas um, nem alguns, mas dezenas de relatos de que a crise de combustível está se espalhando ou piorando. Em muitos postos onde ainda há combustível, a gasolina é limitada a 10 ou 20 litros por veículo, ou apenas para veículos especializados.
Esta é a indicação mais clara de que os ataques à infraestrutura de combustível da Rússia estão funcionando e devem continuar e se intensificar. Outras redes de postos de gasolina adotaram táticas alternativas. A rede HTK decidiu vender gasolina 92 só para proprietários fiéis de cartões de combustível, excluindo clientes comuns. Só que a escassez de combustível na Rússia continua se agravando. No Cáucaso, toda a rede de postos de gasolina HTK parou de vender gasolina de alta octanagem, 92 para clientes comuns, permitindo a compra apenas com cartões de combustível. Na Crimeia, metade dos postos está fechada. Enquanto isso, a grande rede Lukoil optou pelo oposto, cancelando cartões de combustível em uma região e proibindo clientes de abastecer galões. Em resumo, é um caos absoluto em muitas regiões russas, assim como em territórios ocupados como a Crimeia, onde um ativista local revelou. Em partes da Crimeia, a situação é crítica. Muitos postos fecharam completamente. Nos que ainda funcionam, só há diesel e gás natural, sem gasolina. Isso pode prejudicar o início do plantio. Autoridades locais adotaram um sistema russo, só veículos do governo podem abastecer. Enquanto isso, na região de Nizhny Novgorod, que abriga uma das maiores cidades da Rússia, os ônibus escolares não conseguem buscar as crianças devido à falta de gasolina nos postos locais. Mesmo com as autoridades regionais continuando a afirmar com ousadia que não há grandes problemas. No extremo leste da Rússia, mesmo longe da Ucrânia, os efeitos do conflito são sentidos. Um governador regional, Alexei Maslov, recentemente teve que responder às preocupações da população, prometendo que mais combustível estava a caminho. Entendemos suas preocupações com as filas nos postos e as dificuldades para abastecer. Não há falta física de combustível no distrito de Vanino, e as filas nos postos de gasolina são causadas por trabalhos de reparo nas refinarias e pela demanda repentina. Novos lotes de gasolina chegarão nos próximos dias, atendendo a população até 12 de outubro. Maslov pediu que as pessoas não comprem por pânico, pois isso só agrava o problema. A compra de combustível por motoristas para uso futuro. Isso criou uma escassez artificial. Quando alguns postos ficam sem gasolina rapidamente, novos lotes são entregues e longas filas surgem em outros. A coisa mais importante que todos nós podemos fazer agora é parar de comprar por pânico. É improvável que muitos respondam ao apelo de Maslov. Com a situação cada vez mais desesperadora e muitos russos temendo piora da escassez nas próximas semanas, as compras por pânico devem continuar. Quanto mais isso ocorrer, pior será a crise. E os vendedores do mercado negro ficarão mais ousados, elevando os preços para explorar o desespero das pessoas. Por muito tempo, uma grande parte da população russa não sentiu de fato os efeitos da guerra do seu país com a Ucrânia. Para muitos, era só um conflito distante, uma operação militar especial que seria rapidamente resolvida, sem impacto significativo em suas vidas. Com o prolongamento da guerra, mês após mês, ano após ano, ela foi se aproximando de casa, e os russos comuns sentiram o impacto gradualmente. Obviamente, eles não sentem isso nem de perto como os ucranianos, que viram suas casas serem destruídas e suas cidades e vilarejos reduzidos a escombros. Mas o povo russo está finalmente começando a enxergar a verdade e a experimentar as consequências da agressão do Kremlin. E tudo o que eles estão experimentando é negativo. As vidas deles não melhoraram em nada por causa da invasão da Ucrânia. Só pioraram, e não é só por causa da crise do gás. Os preços dos alimentos e de outros itens essenciais do dia a dia também dispararam em todo o país recentemente. O povo russo sente-se cada vez mais isolado do mundo. O governo controla quase todos os aspectos da vida deles, limitando desde a liberdade de expressão até os sites acessíveis em celulares e computadores. Além disso, cresceu o número de famílias russas que tiveram que lamentar a perda de entes queridos. Nesta guerra sem sentido, muitos maridos, irmãos, pais e filhos foram enviados à Ucrânia e não voltaram, enquanto mídia e governo russos tentaram encobrir isso, esconder as duras realidades da guerra e pintar um quadro falso do conflito, dizendo à população que tudo está indo bem. Mas não conseguem mais esconder. Até nacionalistas russos e blogueiros militares experientes começam a ver o que está por trás, como revelou Chris_ONoX. Muitos já reclamam.
Eles não confiam mais nos relatos oficiais do Kremlin nem em suas declarações sobre abater todos os drones ucranianos no espaço aéreo russo. Muitos estão quebrando as regras, compartilhando imagens e vídeos de drones ucranianos online e fazendo perguntas sobre como esses ataques estão sendo permitidos repetidamente, com tanta regularidade e eficácia. Um blog, intitulado Dois Majores, pediu a criação de uma única agência unificada para combater os drones ucranianos e solicitou às autoridades que forneçam os equipamentos e suporte necessários para derrubá-los, afirmando: hoje ninguém é responsabilizado e não serão criadas medidas adequadas. Pedimos aos capitalistas que considerem aumentar a ajuda ao exército russo, pelo menos em termos de equipar as equipes móveis de fogo que protegem os céus ao redor das refinarias de petróleo. Blogueiros elaboraram teorias da conspiração sobre o motivo desses ataques. Alguns dizem que autoridades da indústria do gás estão literalmente permitindo que suas refinarias sejam explodidas como parte de algum tipo de esquema bizarro para aumentar o preço dos combustíveis. Outros sugeriram uma teoria mais realista, dizendo que a Rússia está ficando sem mísseis superfície-ar para abater drones ucranianos. Sem defesas adequadas, não é possível impedir esses ataques. Para a Ucrânia, isso se refere ao resultado de uma campanha longa e difícil, que exigiu muito trabalho, inteligência, paciência e precisão. Analistas afirmam que ataques com drones e mísseis destruíram um quarto da capacidade de refino de petróleo da Rússia. Igor Susko revelou no X-Rússia que 25% da capacidade de refino está parada após ataques ucranianos, segundo a imprensa russa. 27 mil toneladas de petróleo bruto excedente por dia, sem ter para onde ir. Metade dos postos de gasolina na Crimeia, ocupada, está fechada. No Distrito Federal do Sul, 142% dos postos encerraram atividades. Apesar de sua forte indústria energética, a Rússia não possui capacidade para armazenar seu excedente de petróleo bruto. As forças ucranianas agravaram o problema ao atacar repetidamente tanques de óleo e locais de armazenamento, deixando a Rússia com menos opções para armazenar petróleo, durante reparos em refinarias, oleodutos e outros locais importantes. Isso, por sua vez, significa que a produção de petróleo bruto precisa ser reduzida ainda mais porque simplesmente não há para onde o petróleo ir. Além disso, a Ucrânia passou a atacar instalações de gás natural, elevando a pressão sobre o setor energético russo. No dia 25 de setembro, o comandante-chefe ucraniano, Oleksandr Sersky, resumiu a situação. As capacidades do complexo militar industrial inimigo foram muito reduzidas, como vemos no campo de batalha. Esta é uma crise de combustível na Rússia, e é uma crise que só vai piorar porque a Ucrânia não está diminuindo nem aliviando seus ataques. Suas unidades de drones, como os pássaros de Magyar, seguirão localizando e atacando todas as refinarias russas ao alcance com máxima força. Cada ataque vai diminuir não apenas a capacidade de produção de petróleo da Rússia, mas também qualquer esperança que ela ainda tinha de vencer esta guerra. Sem combustível, até exércitos poderosos não conseguem conquistar ou tomar territórios inimigos. Sem combustível, a economia russa continuará em colapso e a vida das pessoas no país vai piorar. E quando procurarem alguém para culpar, seus olhos inevitavelmente se voltarão para seu suposto grande líder, Vladimir Putin. Agora, saiba mais sobre a lista cada vez maior de preocupações e medos de Putin em nosso vídeo recente. Análise de como as enormes perdas da Rússia na Ucrânia e a crescente instabilidade interna aumentam a pressão sobre o presidente russo. Confira nossa análise sobre Pokrovsk, um dos pontos estratégicos mais importantes na linha de frente de Donetsk, onde soldados russos caem como moscas. E não deixe de se inscrever no canal para receber atualizações, análises e explicações sobre a guerra Rússia-Ucrânia e outros conflitos mundiais.